Você se preocupa com karma? Você pensa em maldição hereditária? Tem uma pessoa que se preocupa com esse assunto e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte: Boa noite, Elias. Espero que esta mensagem lhe encontre com boa saúde. O que você acha da ideia da existência de maldições hereditárias? Será que o todo permite que filhos sofram pelos erros dos seus pais? Obrigado pela atenção, finaliza a internauta. Então, para nós entendermos a questão das maldições hereditárias, aonde se percebe que na vida da pessoa, na vida de alguém, tem algo de errado, algo de inexplicável, mas muito negativo, então pode estar se tratando ali de maldição hereditária, sim. Por quê? Porque na terceira dimensão, no planeta Terra, todos deveriam ser filhos de todo mundo. E todo mundo deveria ser pai de todo mundo. O que nós somos aqui na terceira dimensão, no planeta Terra? Nós somos consciências em expansão. Então, mas se eu perguntasse para você, prezado internauta, dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, quantos habitantes seriam reincidentes quanto à reencarnação, do seu ponto de vista? Mas muito provavelmente 99,99 são reincidentes. São pessoas que reencarnam. Aí você pode dizer assim, mas como é que nós reencarnamos se eu não me lembro da minha vida passada? É claro que quando você adentrou aqui nesta dimensão, você teve a sua mentalidade toda mexida e apagada. A sua verdadeira consciência é o seu endereço cósmico, o seu endereço primordial, a sua identidade cósmica, e essa independe de alocação física, independe de corpo, independe de cérebro, de crânio. Se alguém perguntasse lá fora aonde está o fulano tal, o secretário lá dos arquivos cósmicos diria: ele está alocado na terceira dimensão, no planeta Terra, atualmente ele se encontra lá. Por que atualmente? Porque nós já existíamos antes de vir para cá. E nós vamos continuar a existir depois que nós desencarnarmos. O livre-arbítrio que nós temos, nós estamos aqui. Aqui na terceira dimensão, o livre-arbítrio divino consiste em você querer seguir a Jesus Cristo, o grande mestre, e buscar ascensão na escala evolutiva cósmica, ou você pode não se importar com evolução, muito menos com Cristo, e descer, fazer o caminho inverso. Daí você vai para a involução. Depende de cada pessoa. Aliás, depende de cada consciência, na verdade. Então, essa pessoa que está pagando o karma dela, que está com as maldições dela, muito provavelmente foi ela mesmo que criou esses problemas em outro momento, em outra reencarnação. Então, quando você pensa que essa pessoa que está sofrendo porque outro antepassado errou, na verdade, aquele outro antepassado lá inicial, onde o erro começou, é a própria pessoa. Aí você me pergunta, mas Elias, não teria outro processo menos dolorido e mais abreviativo para evoluir? Pois é, aí tem um caso que vem a calhar nessa explicação. Teve um menino que tinha poderes de cura. E ele sai lá e os outros meninos ali vêm incomodar ele. E um deles irrita muito o menino que tem poderes. Mas ele também tem azar porque ele tropeça numa pedra e acaba morrendo. E os pais daquele menino que morreu levam o menino para casa. E o menino que tinha os poderes, procurou saber onde é que era a casa do falecido, foi lá
e ressuscitou aquele menino. Assim que ele ressuscitou o menino já pulou, cheio de ódio e de raiva, na garganta do menino curador. Pergunta que se deveria fazer: quantas reencarnações uma consciência desta precisará para vir de encontro ao que Jesus Cristo nos ensinou? Sim, porque para isso Jesus Cristo passou pela terceira dimensão, pelo planeta Terra, para nos dar o mapa a seguir. Mas a maioria das pessoas, elas não vão seguir esse mapa. Então, você pensa que é a pessoa que está sofrendo ali, você pensa que ela está pagando o pecado dos outros, mas não, são os dela mesmo. Só porque em outro formato. Porque quando as pessoas entenderem o que é certo e o que é errado, como, por exemplo, a pessoa que vai na guerra e mata, ela muito dificilmente vai sair tão cedo do planeta Terra da terceira dimensão. Porque com certeza ela só vai reencarnar em lugares que tem guerras. Mas um dia, isso depois de 5.000 anos talvez, ela vai na guerra entender: poxa vida, eu não posso matar o meu semelhante. Não posso. O que Jesus Cristo falou mesmo? Onde é que está a lista, o livro que Jesus Cristo deixou? Onde está? Aí vem alguém e mata ele, porque ele não quer matar na guerra. A guerra é assim, ou mata ou morre, mas como ele expandiu a consciência num ponto das reencarnações, então ele ficou exonerado, livre. Ele morreu com a bala na testa, mas ele não reencarna mais aqui. E ele venceu uma etapa da evolução dele, da consciência dele. Agora, para onde esta pessoa está apta a seguir? É visto isso nos registros cósmicos. Se ela estiver apta para ir para um lugar melhor que o planeta Terra, então ela vai reencarnar num planeta melhor, sem dor, sem guerra, sem violência. Então, é esse o grande equívoco. O que Jesus Cristo quis explicar foi isso. Nós viemos aqui para expandir a consciência. Ninguém paga erro e nem pecado de ninguém. Então, aquela pessoa lá que você está sofrendo, ela fez tudo certo a vida toda, mas ela sofre, mas com certeza ela fez o mal para outras pessoas, em outros carnavais, como diz o ditado. Então, nós não devemos. O escritor Wallace Wattles, ele morreu na década de 50 e ele deixou um legado literário nobre para pensadores, e até mesmo pensadores atuais utilizam aí as citações de Wallace. E o Wallace escreveu no livro A Ciência de Ficar Rico que para você ficar bem de vida, você deve andar direito, trabalhar todo. Mas a única maneira, a melhor maneira que você pode encontrar para ajudar os demais à sua volta é seguindo as leis, pagando as suas contas, andando direito. Porque automaticamente você vai prosperar e os outros verão como você fez para evoluir. E as pessoas terão que seguir você também. Então, muitas vezes a gente gostaria de tirar uma pessoa do sofrimento, do aprendizado dela, mas na verdade a gente está cometendo um erro. Por quê? Porque aquele trecho lá faz parte da expansão da consciência daquela pessoa. Suponhamos que o cosmos colocou um soldado, uma pessoa aqui, numa região cheia de guerras, nesse planeta, para que ela aprenda que não é para fazer a guerra. E você se sensibiliza com aquela pessoa, você não quer vê-la morrer na guerra. Aí você intercepta a pessoa, faz de tudo para tirá-la da guerra. Você paga suborno, você inventa de tudo, mas não deixa a pessoa ir à guerra. O que você está fazendo?
você está atrasando a evolução da pessoa. Por quê? Porque a pessoa iria na guerra, suponhamos, com 30 anos. Ela viveria até 80, por exemplo. Então, até ela morrer, ela não cumpriu aquilo ali. Ela tinha que ir lá na guerra, mais uma vez. Porque o cosmos quer ver se ela vai matar ou morrer. Mas você desonerou a pessoa disso. E agora ela vai viver 50 anos na terceira dimensão e vai ter que voltar, porque você interceptou ela. Então, por isso que eu digo para você, internauta, quantos habitantes do planeta Terra, dos 7 bilhões, são reincidentes na reencarnação? Praticamente todos. Um número mínimo, está avançando na escala. A maioria está voltando e voltando, e eles vão lá para a guerra e matam. E por que que nós não lembramos das vidas passadas? Porque ninguém teria condições de viver em dimensão nenhuma, com tanto erro, com tanta coisa absurda dentro ali de uma mentalidade. Então é muito importante nós termos essa amplitude de visão aí. Ó. Nós pensamos uma coisa, mas a realidade é outra. Tá? Então, eu sempre falo aqui no meu canal também que um dos maiores erros das pessoas boas de coração é quando elas olham à volta delas, elas pensam que 51% ou mais são gente, mas não. Muito, muito no máximo, 49% são gente. A maioria vai ser um dia. A maioria vai reencarnar, até que um dia elas vira gente, mas atualmente não são não. São cães gulosos atrás de ego, de pão e deu. O ego está suprido? Cadê o pão aí? Para encher a barriga. E deu! Então nós pensamos uma coisa e a realidade é outra. Aquele filme Cubo Zero mostra uma parte da realidade cósmica. As pessoas são colocadas dentro de um prédio subterrâneo em formato de cubos, e elas, quando são colocadas lá dentro, elas têm a mente delas zeradas, e elas têm que fazer direito, elas precisam acertar lá. Então, quem quer entender melhor, deve também assistir o filme Cubo Zero, e lá você vai perceber que a pessoa não lembra o porquê que ela está lá. Então, é isso aí. Agora, as maldições, elas são maldições hereditárias, mas não são não, tá? Esse sofrimento que você está vendo ali foi causado pela própria pessoa em tempos passados. Por isso que é devido que se ocorra dessa forma. É isso que acontece aqui no planeta Terra, na terceira dimensão. Outro exemplo é uma pessoa que vem para a terceira dimensão e ela faz muito dinheiro, fica muito rica. Mas ela julga os pais e despreza os pais. O atual ditador da China, ele delatou os pais dele para o partido político quando ele era bem moço, e os pais dele foram mortos, foram assassinados pelo partido político. Esse Xi Jinping aí da China, é esse o caráter dele. Mas, voltando para o exemplo, o homem fez muito dinheiro, ficou muito rico, mas ele achou que os seus pais eram errados e abandonou os pais. Então ele terá que reencarnar, porque ele fez errado. Porque ele já veio para a terceira dimensão para ajudar os pais dele a crescer, a evoluir, a expandir. Mas ele fez o contrário, ele julgou, subestimou e abandonou. Mas chega um determinado ponto que de tanto reencarnar e fazer a mesma coisa, este homem
não vai ver contentamento em nada e muito menos no dinheiro. E ele vai pegar um revólver e vai... Bã! Porque ele reencarnou tantas vezes, fez sempre tanto dinheiro, mas ele não viu, ele não conseguiu ver sentido em nada. Então, a pessoa, nesse sentido, o que ela precisaria é ter para expandir a sua consciência? É muito importante nós termos essa percepção aí, porque, olha, aí a pessoa, um exemplo, ela se matou. Então, pior ainda, porque ela vai ter que passar um tempo no umbral. Em que momento da evolução consciencial dela ela vai entender o papel dela aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra? Então é isso aí, tá? Não tenha preocupação com as pessoas que sofrem, porque o Todo-Poderoso ele é muito justo e em nenhum momento ele faria qualquer atrocidade contra inocentes. Quando você faz o mal, você faz a si mesmo. Quando você prejudica o seu próximo, você está prejudicando a si mesmo e prejudicando a evolução sua, a expansão da sua consciência. Só tem um jeito de subir um degrau na escala da evolução. É expandindo a consciência. Enquanto não expandir a consciência, não tem como. E expandir a consciência significa entender como é que funciona o processo. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.